Oi, gente, a paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. E como prometido, este é o vídeo que vai falar sobre as 7 igrejas que fala no livro de Apocalipse, tá bom? Convido vocês a assistir os outros vídeos sobre esta série, Aviso do Fim. Então, queria que vocês curtissem, compartilhassem, comentassem aqui. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, mandar para mim um direct, que eu vou tentar da melhor forma responder para você, tá bom? Então, esse é um vídeo específico sobre as 7 igrejas. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu iria explicar e fazer um vídeo somente falando sobre as 7 igrejas, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, as 7 igrejas do Apocalipse, elas eram igrejas muito importantes, né? Então, as 7 igrejas do Apocalipse, como eu falei para vocês, Jesus pediu para João escrever 7 cartas para essas igrejas, porque ele queria passar uma mensagem para essas 7 igrejas, né? Exortando e também elogiando, né, algumas delas. Então, quando João estava na ilha de Patmos, jogado lá, como eu já falei para vocês aqui no vídeo anterior, pelo imperador Domiciano, pelo testemunho de Jesus Cristo, ele teve a maior revelação da vida dele, que foi a revelação do fim dos tempos, o livro de Apocalipse, né? Então, João, ele teve uma experiência ultra sobrenatural, né? E ele viu coisas que nós estamos vivendo até hoje, né? E ele viu coisas que a gente ainda nem viveu, né? Então, foi revelado para ele, para que ele escrevesse, para que isso, hoje em dia, a gente tivesse essas informações, para que a gente possa ficar atento aos sinais da volta de Jesus, né? E sobre tudo que iria acontecer para aqueles que também não creem em Jesus Cristo, para o fim, né? O decreto da humanidade, né? Então, nesta visão, nesta experiência sobrenatural, neste momento, neste encontro, né, que foi para vocês lá na ilha de Patmos, Jesus, num desses momentos, pediu para ele escrever para essas 7 igrejas, do qual nós vamos discorrer aqui neste vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Essas 7 igrejas, elas eram igrejas muito importantes da igreja primitiva. Eram elas a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, Tiatira e a igreja de Filadélfia e Laodiceia, né? Então, elas ficavam na província da Ásia Menor, né? No Império Romano, né? E eram igrejas muito importantes daquela época. Bom, então vamos começar com a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, né? Essa igreja era... Éfeso, na verdade, ela era a capital da região, né? Paulo foi nessa igreja, né? Timóteo visitou essa igreja, João e outros cristãos muito influentes daquela época foram nessa igreja, né? Então, era uma igreja que ela rejeitava as doutrinas, ela não desanimava, né, na perseguição, era uma igreja perseguida, né? Mas tinha um porém. Jesus advertiu essa igreja dizendo que o amor dessa igreja estava esfriando, né? Então, ela precisava voltar às raízes e como tudo começou, aquele amor, aquele fogo, né, pela palavra e pelo Jesus Cristo, né? Focar no amor de Deus. Então, essa foi a advertência que Jesus fez a esta igreja, né? E hoje em dia nós somos assim, né? Hoje em dia a gente começa bem, caminhando bem, quando a gente está na igreja, mas depois acontece um esfriamento, né? Então, aqui é uma advertência para a gente também, na nossa caminhada com Jesus Cristo. Se você está se sentindo assim, volte ao seu primeiro amor, volte às suas raízes, volte à sua essência, né? A segunda igreja é a igreja de Esmirna, né? Essa igreja era uma igreja muito importante, situada no pontuário que cultuava Roma. Então, assim, em Roma existia muita idolatria, né? E essa igreja ela ficava localizada, né, nesta cidade pontuária, né?
muitos dos membros dessa igreja de Esmirna eram pessoas humildes, pessoas pobres daquela época, né? Eram pessoas totalmente excluídas da sociedade, pessoas muito perseguidas, né? E muitas dessas pessoas em favor de Jesus, elas foram presas por causa da fé delas, né? Mas mesmo assim Jesus não desamparou em nenhum momento, né? E assim somos nós também, né? Nós somos muito perseguidos, somos humilhados, somos excluídos, aquelas pessoas que são totalmente excluídas da sociedade pela sua pobreza, né? E aqui Deus nunca desamparou, né? E a outra igreja é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo era uma cidade que tinha uma cultura assim de muita idolatria, né? E a gente sabe que idolatria é pecado e que Deus abomina esse tipo de ação, né? Então, Satanás, ele está por trás da idolatria, ele que domina toda essa idolatria, né? Então, pessoas dessa igreja também foram mortos, né, por causa da sua fé, né? Mas nunca desistiram, né? Nunca desistiram. Mas tinham pessoas que seguiam a seita de Nicolaítas, né? Porque, gente, Nicolaítas, ele, assim, como é hoje, no dia de hoje, dentro da igreja, tem pessoas que é joio e tem pessoas que é trigo, certo? Pessoas que são joio são pessoas que estão dentro da igreja, mas que derramam seu fermento ruim. Elas não são pessoas totalmente ligadas à fé, a Deus. Elas querem contaminar as outras pessoas com coisas ruins, coisas que não agradam a Deus, mas estão implantadas dentro da igreja, né? Então, Nicolaítas era um exemplo disso, né? Ele era cristão, porém, cristão assim, né? Porém, ele era uma pessoa que não incentivava as pessoas para um lado correto, um lado bom, né? E essa seita de Nicolaítas, ela era implantada nessa igreja, né? Então, tinha muitos rituais de idolatria, imoralidade sexual. Então, Jesus adverteu Pérgamo nesse sentido, né? Ele revelou para Pérgamo isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também com a gente dentro da igreja. Porque existem pessoas, infelizmente, que isso não era para existir, mas existem pessoas dentro da igreja que estão ali derramando seu fermento ruim, que é tipo o Nicolaítas dos dias de hoje, né? Fazendo com que você se desvie daquilo que é correto, daquilo que é certo de Deus, tá bom? Então, tome muito cuidado com isso. E a outra igreja é a igreja de Tiatira. Era um comércio de Tiatira, era a principal atividade dessa cidade. O comércio era muito ativo lá, né? E a igreja, ela estava crescendo muito em fé, tinha boas obras, mas ela enfrentava um grande problema. Jesus adverteu essa igreja dizendo que tinha muitos ensinamentos de Jezabel dentro dessa igreja, né? Então, Jezabel era uma falsa profetisa, como acho que vocês já sabem. Talvez depois eu faça um vídeo explicando sobre Jezabel, né? E aí Jezabel, ela influenciava muitas pessoas nessa igreja, né? Estava levando muitas pessoas cristãs para a perdição, né? A cometer imoralidade sexual, a participar de idolatria. Então, assim, Deus avisou que ele iria pôr a mão e dar castigo a essa igreja se ela não se arrependesse diante dessa situação, né? E agora a próxima igreja é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes era uma cidade muito rica, muito próspera, certo? Gente, para vocês entenderem, essas 7 igrejas, todas essas 7 igrejas, esses nomes são 7 cidades, certo? Para vocês entenderem, porque eu falo igreja e falo cidade, mas era o nome da cidade e o nome da igreja, correspondente àquela cidade, tá bom? Então, a cidade e a igreja de Sardes, ela era muito próspera, né? Muito rica, né? Aquela igreja riquíssima, com boa aparência, com tudo de primeira qualidade, né? Mas por dentro estava podre, por dentro não agradava a Deus, por dentro não tinha nada de maravilhoso, né? Então, ela precisava urgentemente de salvar o pouco que restava, né, de bom nessa igreja. Então, Jesus advertiu essa igreja nesse sentido, né?
antes que tudo se acabasse, antes que tudo desmoronasse, né? Aí, isso também acontece hoje em dia. Por fora, a gente pode parecer que somos um bom crente, temos aparência de crente, todo mundo acha que a gente é crente santo, aquela coisa toda, mas por dentro, só quem sabe é Jesus. Então, não seja só um cristão com boa aparência de cristão. Para ser cristão, tem que vir de dentro para fora. A tua aparência de dentro importa e é mais importante do que a tua aparência de fora, tá bom? Então, a próxima igreja é a igreja de Filadélfia, né? Era uma cidade rica, uma cidade próspera, né? Ela estava localizada em uma zona de muito terremotos daquela cidade. Então, a igreja era muito perseguida, a igreja de Filadélfia. Mas ela não desistia diante das suas dificuldades, ela persistia na sua fé e confiava naquele que era o centro, né? Então, embora as forças, né, fossem poucas diante de tanta tribulação, né, Deus tinha aberto aquela porta naquela cidade, tinha aberto sua palavra naquela cidade, então eles não desistiam. Então Jesus elogiou, né, a igreja de Filadélfia, né? Então também seja uma igreja. Você é a igreja, você é templo do Espírito Santo. Seja alguém que Jesus elogie e fale, que tem orgulho de você, né? E a última igreja é a igreja de Laodiceia, que era uma cidade muito rica também, né? Era conhecida pelos seus produtos têxteis, né? Então, e a água desta cidade era uma água morna e suja, né? E assim também estava essa igreja, morna. E na palavra de Deus fala que o morno, Deus vomita, né? Ou você é morno, Deus vomita. Você tem que ser quente, nem frio, nem morno, tem que ser quente. Porque morno, Deus vomita, tipo, em cima do muro, né? Não tem posicionamento, não tem posição firmada com Jesus, né? Então, diante de tanta riqueza, de tantos bens materiais, né, acaba cegando e desviando o foco que é Jesus e trazendo o centro que é Jesus. Então Jesus advertiu essa igreja nesse sentido, né, que a igreja estava morna, né. Então, gente, essas são as 7 igrejas que está escrita no livro de Apocalipse, as 7 igrejas mais faladas, né, e a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia, né, como exemplo de cristão. Deus advertiu, né, essas igrejas, teve elogios, mas é um exemplo para que a gente possa ver a vontade de Deus sobre nós, né, que a gente se conserte. Jesus mandou João escrever essas cartas para as 7 igrejas, advertindo, falando, revelando os seus podres, os seus pecados, mas era para eles se arrependerem, voltarem ao caminho correto, para que a ira de Deus não caísse sobre eles, para que o castigo de Deus não viesse sobre eles. Então Jesus estava avisando, preparando, né, amando, porque essa é uma forma de amor, você exortar, você em amor exortar, para que as pessoas possam enxergar e se arrepender, né? Mas infelizmente muitas pessoas não recebem uma exortação de maneira de boa, né? Geralmente elas não querem escutar a exortação, geralmente elas não querem ver o que Deus está tentando avisar e alertar para ela voltar ao caminho correto, porque dali para diante pode se perder de vez, né? Então preste muita atenção nessas 7 igrejas como exemplo para a sua vida também, sua vida cristã, né? E um ensinamento, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Vou fazer um vídeo sobre o arrebatamento também especificamente, e depois dessa série posso vir trazer um vídeo sobre Jezabel, como a gente falou aqui sobre Jezabel, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Agradeço a vocês por ter ficado até aqui comigo. Um beijo e não esqueça, vamos juntos estudar este livro maravilhoso, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau.